da redenção consumada, tá bom? Então hoje nós vamos falar acerca do conhecimento sobre Deus. Se alguém perguntasse, vamos fazer daquela mesma perspectiva que a gente está fazendo. Deixa eu acabar meus slides e depois eu abro para pergunta e vocês fiquem à vontade para perguntar e a gente discutir a questão. Mas se alguém perguntasse a você, como é que você garante que existe conhecimento sobre Deus? Se a gente não vê, se a gente não o ouve de forma física, se a gente não tem nenhuma prova tocável, tangível, principalmente nós que estamos há mais de 2000 anos do escrito bíblico, não é? Há quase 2000 anos do escrito bíblico, e a gente não tem nada palpável que garanta que Deus exista. Então, como é que a gente pode falar? Se a gente podemos até acreditar numa coisa superior a nós, mas como a gente pode dizer que isso é Deus? Se alguém lhe fizesse essa pergunta, como que você responderia? É sobre isso que nós vamos tratar. Não estou falando de existência de Deus. Eu estou falando como se conhece a Deus. Como é que a gente tem acesso ao conhecimento sobre Deus. É isso que nós vamos tratar nessa manhã. Vamos lá, segue aí, Samuel. Sobre o conhecimento acerca de Deus, a igreja tem defendido ao longo do tempo que Deus é incompreensível e ao mesmo tempo compreensível. Veja, você precisa admitir que nem tudo a gente sabe acerca de Deus. Você tem que admitir isso. Mas a gente sabe alguma coisa acerca de Deus porque Ele quis se revelar. Se Deus não quisesse se revelar a nós, nada poderíamos conhecer dele. Esse é o ponto que a filosofia não entende. A filosofia tem um problema com o cristianismo. Porque o conceito de absoluto para a filosofia é aquilo que não tem como você conhecer e expressar nada a respeito do que é absoluto, do que está por trás do fenômeno. Por exemplo, você sabe, você pode dizer, por isso que era a filosofia platônica, você pode dizer o que é uma cadeira, mas o número, aquilo que é essencialmente uma cadeira, você não pode atingir, porque ela está no mundo das ideias, dizia Platão com seu idealismo. Então veja, a filosofia não admite que alguma coisa que é absoluta em si possa ser conhecida. Porque você não tem acesso, você só tem acesso ao fenômeno. Você só pega naquilo que foi estabelecido como cadeira, você só toca naquilo que é o mar, que foi dito que era mar, não é? A madeira. Você só pega no fenômeno para conhecer. E o absoluto fica lá, intocável, inconhecível, se essa palavra existe, né? O incompreensível é melhor, tá bom? Então, a gente tem que admitir que isso é um problema filosófico, mas para o nosso cristianismo não há. Porque a pergunta que a gente faz à filosofia é o seguinte, mas tá, e se o absoluto uma hora quis se revelar? E se ele quis fazer isso? Se ele quis se mostrar? Então agora a gente pode conhecer a partir daquilo que ele quis revelar. Entende? Então essa é a nossa perspectiva. Explicando melhor isso, Berkhoff diz assim, vamos lá. Vai. Olha como é que Louis Berkhoff, teólogo consagrado entre nós, e ele diz na sua teologia sistemática, ela reconhece a força, a igreja reconhece a força da questão levantada por Zofar. Como é que Zofar disse em Jó capítulo 11, verso 7? Olha só. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. Quem é que pode penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso? Quem pode? Quem é que pode aqui? Ninguém. Absolutamente ninguém. E ela percebe que não tem resposta para a indicação de Isaías. Qual é a indicação de Isaías? Com quem comparareis a Deus? Ou que causa semelhante confrontareis com ele? Isaías 48, 18. Vocês estão imaginando isso?
Como é que a gente pode dizer que conhece Deus se ele é o ser insondável? Se ele não pode ser compreendido em sua totalidade? Como eu compreendo aquilo que eu não... Como eu digo que compreendo aquilo que eu não entendo totalmente? Entende? Então, de um lado, você tem que abrir a boca e dizer o quê? Eu não conheço. Totalmente não. Só que por outro, aí coloque na tela, por favor. Mas, tem um mais aí, ao mesmo tempo, é ela, a palavra de Deus, que também está atenta à afirmação, e a igreja está atenta à afirmação, de que Jesus disse, aquilo que Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, então logo existe possibilidade de quê? De conhecimento. Por que existe possibilidade de conhecimento? Não é? Por que existe possibilidade de conhecimento? Porque existe revelação. E a revelação foi feita em quem? Em Jesus Cristo. Por isso que diz que se conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. João 17:3. Ela regozija-se, a igreja também, no fato de que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 5, verso 20. Observe, João capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, verso 20, diz que nós precisamos nos alegrar no fato que ele nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Ou seja, o conhecimento acerca de Deus não é algo que eu ou você sozinho pode acessar. Olha outro elemento aqui. Você só acessa conhecimento acerca de Deus como? Como? Como, Belo? Como, Luan? Como? Com entendimento revelacional dado por ele. Senão não existe. Eu não posso entender, meus irmãos, se ele não abrir meus olhos para isso. Se ele não me despertar para isso. Vai mais um pouco. Então, a negação acerca do conhecimento de Deus se dá mais fortemente por conta dos agnósticos. Não existe conhecimento, diz os agnósticos, que declaram impossivelmente finita conhecer o infinito. É ou não é? Eles estão errados totalmente? Fala para mim se eles estão errados totalmente. Como é que uma mente finita vai conhecer algo infinito? Diz para mim se eles não têm uma certa razão. Tem. Mas o problema é que eles não dizem que Deus não existe, mas que não pode ser dito nada a respeito dele. Combatendo essa ideia, vejamos alguns princípios acerca do conhecimento de Deus. Bora lá. Vai. Coloque uma aí, por favor. Deus transmite conhecimento de si mesmo ao próprio homem. Vamos lá. Mais um pouco. O homem só pode conhecer a Deus na medida em que este ativamente se faz conhecido. Deus é, antes de tudo, o sujeito que transmite conhecimento ao homem. E só pode tornar-se objeto de estudo do homem na medida em que este assimila e reflete conhecimento a ele, transmitido pela revelação. Entende? Veja, eu só posso dizer que conheço alguma coisa porque ele quis se revelar através das coisas criadas. E qual outra foi a fonte de revelação? As Escrituras Sagradas. Então, geral, criacional. Especial, revelação, Bíblia. Essas são as duas fontes que Deus quis se revelar. Tá bom? Passa mais um. Conhecimento implantado e adquirido. Veja, existe um conhecimento implantado em nós. Ele denota um conhecimento que necessariamente resulta da constituição da mente humana, conhecimento congênito, só no sentido de que é adquirido espontaneamente, sob a influência das semi-religiões, implantada no homem por sua criação à imagem de Deus, e que não é adquirido pelo laborioso processo de raciocínio e argumentação. Deixa eu trocar isso em miúdo. Tem um conhecimento dentro do homem que é um conhecimento que reconhece algo superior a ele. Por que existe tanta religião no mundo? Por que em todo lugar alguém adora uma coisa superior? Porque Deus criou o homem dessa maneira para já ter
Como é que a gente pode dizer isso? Como é que a gente pode usar uma... Sabe alguma coisa que já é preparada para receber algo? Não é? A gente tem vários exemplos aqui, não está me ocorrendo nenhum agora, mas alguma coisa que já está pronta. Exatamente. Um espaço para algo já ser encaixado. Porque foi criado com aquilo, já para ser recebido. Então já há um espaço interno, vamos usar essa linguagem da Samanta, já há um espaço interno implantado em nós para o conhecimento de Deus ser recebido. Isso é conhecimento implantado. Deus já criou a gente para ouvi-lo, para ter condições de ouvir, ter condições de entender. Mais um pouco. Além do conhecimento implantado, existe o conhecimento oriundo da recriação em Cristo Jesus. Aquele que foram regenerados pode reconhecer o verdadeiro Deus, Deus em Cristo. Né? Então veja, o nascer de novo dá condição para mim agora ter o Espírito Santo de Deus que pode me ajudar a conhecê-lo. Lembra-se de João capítulo 14? Quem pode abrir aí, por favor, ler? João capítulo 14, verso 16, depois o verso 26. João 14, acho que é isso mesmo, João 14, 26. Como é que está lá? Alguém que achou pode ler, por favor. Uhum. Isso é muito bom. Veja, eu só posso dizer que conheço porque o Espírito Santo me ajuda a conhecer. Ele é o meu consolador, o meu ensinador e que faz com que eu entenda o conhecimento adquirido. E que eu tenha conhecimento adquirido. Um conhecimento implantado foi colocado em mim. Como a gente quer sempre adorar um Deus superior, onde é que está a razão de certo e errado? De onde veio a ideia de certo e errado para mim? Por que é muito difícil algum filho, casar com sua mãe? Pastor, pelo amor de Deus, isso é incesto. Isso é loucura. Por que você diz que é loucura? Não só são células, não só são homens? Não é isso que o mundo aí fora diz? Por quê? Por que um filho não teria a coragem? Ele não tem a coragem de deitar com sua mãe. Por quê? Porque Deus criou a gente com limites morais, que a gente, quando ultrapassa, se sente qualquer coisa, menos um ser humano. Tem limites. Deus nos criou assim. Então, esse é o conhecimento inato, implantado. E o conhecimento adquirido é um conhecimento que o Espírito Santo revela em nós e através da sua palavra e também das coisas criadas. Beleza? Vamos mais um pouco. A revelação geral especial, a gente já falou dela. A Bíblia mostra, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A gente sabe que a criação mostra a Deus. Mais um pouco. A gente já viu isso? Contudo, aqui voltou para mim agora. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e alegria. Atos 14, 17. Mais um pouco. Aí a revelação especial é a revelação da palavra de Deus. Veja, 2 Reis, verso 17 e 3, diz assim: o Senhor advertiu a Israel e Judá por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Certo? Então, quais são os estatutos? O que é que revela a Deus? A sua palavra. Por quê? Porque ele enviou os seus profetas para dizer quem ele era. É isso que a gente diz. A gente só pode conhecer Deus porque houve revelação. Mais um pouco. Ninguém jamais viu a Deus. Não viu mesmo não. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Mas alguém viu Jesus, não viu? Então, se alguém viu Jesus, viu Deus revelado. Concorda? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, nos profetas, e em últimos dias nos falou através de quem? Do Filho. Bênção dos céus, poder ter a revelação de Jesus. Mais um pouco. E aí, veja, nós até agora tratamos sobre o conhecimento sobre Deus. E a gente diz que só podemos conhecê-lo porque ele quis se revelar, porque ele se mostrou na natureza,
ele se mostrou na sua palavra, ok? Então é por isso que a gente diz que Deus pode ser conhecido. Beleza. Agora, e o conhecimento de Deus? A gente viu na pregação e também nos estudos anteriores que Deus é distinto da sua criação. Concorda comigo? Deus é diferente dela. Ele criou, colocou ela sob tempo e espaço e ele não está, por exemplo, subordinado a tempo e espaço. Concorda? Ok. Então Deus colocou-se, Deus não está subordinado a tempo e espaço. Então logo ele é distinto da sua criação. Então, ele conhece a gente mesmo? Ele sabe quem é a gente mesmo? Como? Como a gente pode? Como é que funciona o conhecimento de Deus? É a respeito disso que a gente vai dizer. Rapidamente veremos algumas características mais importantes do conhecimento de Deus sobre as coisas. Vamos lá. A confissão de fé nos ajuda a entender isso. No capítulo 2 diz assim: seu conhecimento veja, o conhecimento de Deus sobre as coisas é infinito, infalível, independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Continue. Então vamos lá, definição do conhecimento de Deus. Sua perfeição, pela qual ele conhece todas as coisas de maneira simples e regular. E singular, desculpe. Onde conhece a si mesmo e todas as coisas de maneira que nada está escondido dele. Nada, absolutamente nada está escondido dele. Mais um pouco. Característica desse conhecimento. Vamos lá. Primeiro, ele é um conhecimento que Deus nos conhece de forma o quê? Infinitamente melhor do que a gente mesmo. Se você acha que você diz assim, poxa, mas eu acho que Deus não conhece o meu que eu estou sentindo. Ele não sabe da realidade dos meus problemas ou dos meus pecados. Não é possível, cara. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor conhece infinitamente mais você do que você mesmo. Não podemos medir o conhecimento do Senhor. Outra coisa, o conhecimento de Deus é infalível. Tudo isso tem revelação aí. Josué, capítulo 7, verso 1 a 27. Hebreus 4 a 13. O Senhor não erra no seu conhecimento. Portanto, também não errará nos seus juízos a respeito dos homens e sobre todas as coisas. Veja, o conhecimento de Deus é infalível. Ele não vai dar um diagnóstico sobre você que não seja preciso, que não seja verdadeiro. Ele lhe conhece. E ele também é um conhecimento independente da sua criatura. Veja, por não depender de nada e de ninguém, o seu conhecimento sempre é correto e nada contingente. Ou seja, nada incerto no conhecimento de Deus. Sempre é tudo muito certo. Deus não depende que o sol nasça ou se ponha para ele aprender mais sobre você. Não, eu vou orar mais, porque eu preciso falar mais com Deus para ele. Não, a sua oração, o motivo da oração sua é a comunhão com Ele. É você que depende dEle, é você que depende de orar, para você se sentir bem, animado, fortalecido para caminhar. Mas Ele não depende que você diga alguma coisa dele, sobre você para que Ele entenda. Mas Ele quer que você diga por causa da relação que você tem com Ele. E não porque Ele precisa. Descobri agora. Não é? Deus não funciona assim. O conhecimento dele é independente de suas criaturas. Algumas aplicações com isso para eu deixar vocês perguntarem para a gente bater papo aqui sobre essas discussões importantes. Primeiro, busque conhecer o Senhor. Veja, se Ele se revela, então qual é o nosso compromisso com essa revelação? Buscar entendê-la. Meus irmãos, eu fico muito preocupado com a igreja dos nossos dias. E nós estamos num processo de plantação aqui. E plantação apenas há 1 ano, né? Vai fazer 1 ano agora, em novembro. E eu acho que nós somos os crentes hoje que não gostam de Bíblia. Nós somos igrejas que não somos bíblicas. Tem muitas igrejas aí que não gostam da revelação. Elas gostam de fazer revelações. Elas gostam de revelar coisas. Mas elas não amam os caminhos antigos. Elas detestam o estudo, perder tempo. Acho que é perder tempo com o estudo da palavra do Senhor. Escola bíblica já foi em muitos lugares extinguidas, meus irmãos. Muitos lugares nós temos o privilégio de manter a nossa escola bíblica. Então, assim, por quê? Porque a gente quer conhecer esse Deus. Por que a gente faz
Por que a gente busca a série de sermões? Por que a gente busca um estudo mais apurado, mais aprofundado das Escrituras? Porque a gente quer conhecer Ele. O final disso é eu entender que Deus é esse. Porque eu não posso estar adorando alguém que eu supostamente acho que ele é assim. Que eu não vejo. Olha, a gente já tem a dificuldade da visão, a gente não vê. Ok? Então como é que eu posso adorar alguém que eu não vejo e não conheço? Entende? Então a gente precisa buscar esse conhecimento que está revelado na natureza, que está revelado na palavra do Senhor, para que a gente tenha maior relacionamento com esse nosso Deus, meus irmãos. Isso é muito importante. 2, descanse no conhecimento dele sobre todas as coisas. A gente gosta de usar uma frase, né? A gente usa essa frase, mas seja verdadeiro. Eu vou me confessar o meu pecado aqui. Quem é que usa, eu vou já deixar minha mão estendida. Quem é que usa a frase, Deus sabe de todas as coisas, para acalmar as pessoas? Eu uso. Pecado, já confessei o meu. A gente pode usar essa frase para acalmar as pessoas? Não tem nenhum problema disso. Agora, melhor, potencializar melhor essa frase é dizer o seguinte, meus irmãos, Deus conhece todas as coisas ao ponto de te manter na situação que você está, porque é melhor para você, ou a ponto de estar usando essa situação para lhe aperfeiçoar em algo. Mas a gente nunca diz assim, Deus sabe de todas as coisas nessa perspectiva. A gente diz, Deus sabe de todas as coisas para dizer o seguinte, fica tranquilo, Ele vai te tirar disso aí. É, não é? Fica de boa, isso aí vai mudar. Mas quem disse que a frase tinha que ser usada assim? A frase tinha que ser usada assim, ó. Deus sabe de todas as coisas. Sabe por que você está passando por isso? Por que você vai continuar? Ou por que Deus vai lhe tirar daí? Ele sabe realmente de todas as coisas. Entende? Mas a gente sempre usa a frase no sentido de Deus vai te aliviar. Vai tirar você dessa situação. Vai transformar isso aí. Deus sabe de todas as coisas. E a gente fica criando essas coisas, e quando Deus não transforma nada, quando Deus piora, a pessoa se revolta, a pessoa diz, mentira, o pastor mentiu para mim, os irmãos mentiram, e eu só estou piorando. Não, às vezes a piora dele é porque Deus está levando ele a um relacionamento mais profundo. Lembre-se sempre do caso de Jó. Jó, a princípio, parecia um homem amaldiçoado. Era uma notícia chegando, teus gatos acabou, teus filhos morreram, tua casa caiu. Era chegando só notícia ruim. Parecia que Jó era um homem amaldiçoado. Mas no final ele disse, meus olhos viram o Senhor. Eu tenho um maior relacionamento com Deus. E depois Deus lhe restituiu 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha. Então, cuidado com isso, não é? Terceiro, espalhe esse conhecimento com aqueles que não conhecem o Senhor. Fale do seu Deus para outras pessoas. Lembre-se que as pessoas acham que todos os caminhos dão na venda. Já viu esse ditado velho, popular, né? Todas as religiões levam a Deus. Mentira. Mentira. Se ele deixou um caminho de se revelar, é porque ele só quer que aquele caminho seja usado. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não existe 10 caminhos, não existe 10 religiões, não existe 10 formas de adorar esse Deus, não existe uma. E a forma de se chegar a esse Deus é Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que a gente precisa entender. Ele é o caminho, a verdade e a vida que volta de novo para Deus. Então não esqueça disso. Isso é muito, muito importante. Ok, gente? Então isso é que eu tinha para passar aqui nos slides. Então agora eu sou todo ouvido. Perguntas sobre conhecimento de Deus e conhecimento de Deus. Entenderam aí o trocadilho? Conhecimento sobre Deus é como Deus, a gente pode acessar e entender esse conhecimento. E conhecimento de Deus é como Ele entende e compreende todas as coisas que Ele criou. Ok? Vamos lá, dúvidas, perguntas, colocações. Deixa eu deixar um microfone aqui ligado. O Abner vai me ajudar aqui nisso, para que isso possa rodar aí o nosso salão de perguntas. Vamos lá. Alguém? Uma pergunta, alguma colocação, contribuição? Fique à vontade por fazê-los. Rose, está lá atrás, por favor. Vai, Rose.
Pastor, Sim. eu tenho uma dúvida que é o seguinte. A gente fala muito de conhecer a Deus, buscar a palavra. Mas como a gente se abrir para receber? Porque, assim, na maior parte das vezes, aqui a gente quer ser afagado o nosso ego. É verdade. Né? E como a gente faz isso para se abrir e aceitar que ali na palavra é uma direção para a nossa vida? Né? E não aceitar apenas aquilo que nos vai nos sentir bem, mas aquilo que dói também, que exige mudanças na gente, precisa ser feito. Se eu entendi, Rose, e eu acho que entendi sim, e eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente, a ideia é que como é que a gente faz para não querer usar a palavra e o conhecimento sobre Deus da maneira que a gente quer, não é? Porque a gente esteja dispostos a ser confrontado com essa palavra. Eu acho que a primeira coisa é ser honesto conosco mesmo e reconhecer que nós precisamos de ajuda com o Espírito Santo de Deus, principalmente a ajuda vinda do Santo Espírito de Deus, para entender que o quanto nós tivermos aqui, nós precisamos estudar. Precisamos nos esmerar, precisamos aprender sobre esse conhecimento de Deus. Porque eu me deparo com muitos irmãos, e talvez eu seja um deles, muitos orgulhosos, que acham que já sabem de tudo, que não ouve mais ninguém. Eu tinha um mestre querido, Hermes Maia, que ele dizia o seguinte: eu sou relativista no meu conhecimento. Quando ele disse isso a primeira vez, auditório João Calvino, lá em São Paulo, dentro do Mackenzie, uma universidade presbiteriana, o chão tremeu, porque tinha lá 100 pastores sentados ouvindo o mestre Hermes dizer que trabalha com relativismo. E aí todo mundo, pelo amor de Deus, reverendo, não, para. Ele disse: vocês me ouviram bem? Eu trabalho com relativismo em relação ao que eu conheço, não ao que foi revelado. O que foi revelado é absoluto. O relativismo está na minha interpretação. Eu tenho que ter humildade para sempre estar aberto, hoje, a entender o seguinte: talvez isso aqui pode ser interpretado de maneira melhor do que eu sei. Eu acho que esse é um caminho que a gente trilha muito saudável, e é por isso que a gente vai começar a valorizar tudo que é dito ao nosso lado, sem preconceitos primeiro, mas também com muita firmeza para rejeitar muita coisa. Porque não é, o fato de trabalhar com relativismo na minha interpretação não quer dizer que eu tenha que abandonar tudo aquilo que eu já sei e que já foi comprovado pelo tempo que está correto. Agora também isso não tem que me impedir de ouvir todas as coisas. Então acho que humildade. O Jonas Madureira tem um livro chamado Inteligência Humilhada, que é isso. Esse é o ponto. Eu sou inteligente, eu recebi revelação da parte de Deus, eu posso ler e posso compreender aquilo que foi revelado. Mas a humildade tem que caminhar comigo nisso. Porque eu tenho que ter um coração ensinável. Porque de outra maneira eu não vou adquirir o conhecimento de Deus de forma correta. Não é? Quando eu digo não, se não for da maneira que eu penso, eu já excluo. Né? E isso é uma coisa muito que está muito arraigada em nós. A gente disfarça muito bem que a gente aceita o que os outros dizem, diferente de nós. A gente disfarça. Mas, na verdade, no fundo, você não quer mudança. Você quer apenas continuar com aquilo que você tanto tempo já andou com ele e não quer abrir mão dos seus conceitos. Né? Então, eu acho que isso dificulta o avanço e o aprofundamento do conhecimento de Deus. Mas ele está aí porque o conhecimento está posto, porque ele foi revelado. Não é? Acho que respondi, Rose. Valeu. Vamos mais alguém, gente, por favor. Sobre conhecimento de Deus. A gente viu que sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus. Não, agora vem coisa boa ali. Você estava macumunando com o Mário, agora vai vir uma coisa boa. Passaram meia hora falando lá fora da aula, então agora você vai contribuir. Diga, Davi. Perdão. Não, vá. Perdão, Diga. Pastor, Diga, Davi. essa questão
eu vejo delicada de entender essa questão que o senhor estava explicando agora, de a gente achar que existe uma verdade absoluta em nós, né? Que ficou bem claro a verdade absoluta está na palavra. Isso. Isso. Eu vejo essa dificuldade em mim quando a gente está tentando evangelizar alguém. Porque tem verdades que são inegociáveis, questão da palavra de Deus. Isso. Só que quando a gente se depara com pessoas que talvez ainda não entenderam o evangelho, ou vêm de outras crenças, a dificuldade minha é de tentar equilibrar essa verdade que é absoluta da palavra de Deus, sem que machuque a pessoa. Não sei se eu me expressei bem. Não, veja. É o que eu disse. Veja, o fato de nós recebermos conhecimento de forma humilhada e sempre repensando, eu estou certo mesmo nisso ou naquilo, não quer dizer que algumas coisas que estão postas a gente tem que abrir mão. Uma coisa é você manter esse espírito, entendeu, Davi? Outra coisa é aquilo que está muito claro. Quer ver alguma coisa? Por exemplo, não existe outro caminho de salvação além de Jesus Cristo. Acabou-se. A gente não vai negociar isso, meu irmão. Nós não vamos abrir mão disso. Quem quiser chamar a gente de arrogante, não. A Bíblia é clara. Jesus disse isso acerca dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus expressou que ninguém vai vir ao Pai senão por ele. Acabou-se. Então, pode chamar a gente de orgulhoso, pode chamar a gente de arrogante, do que for, mas a gente não vai abrir mão disso, porque as Escrituras é que estão dizendo, e de maneira muito clara. Não cabe interpretação no texto desse. Entende? Não cabe absolutamente. Qual a interpretação que a gente vai dar ao texto desse, a não ser de Jesus dizendo, sem mim, vocês não chegam a Deus? Pronto. Qual é a outra interpretação? Me diga qual a possibilidade de uma interpretação ou outra de um texto desse. Então aí a gente não abre mão. De jeito nenhum. Porque aí está revelado. Aí pode chamar a gente de orgulhoso, de dizer que a gente só quer... Porque eu estava aqui dizendo, no começo antes, que aquele velho ditado, né? Todas as religiões dão na venda, todo caminho dá em Deus. Exatamente, foi. Exatamente, Mário, eu vi. Então, assim, todas as religiões dão em Deus. Não, senhor. Jesus disse que ele é o único caminho que leva de volta a Deus. Então, isso, Davi, não é arrogância. Isso é defesa do absoluto da palavra. Entende? Aquela questão do absoluto, isso é um absoluto. Isso é um absoluto, ninguém remove. Eu não posso dizer, não, venham para a igreja de esperança que vocês vão ser salvos. Não, vá para Cristo, que vocês vão ser salvos. Igreja de esperança é uma consequência, se você vai congregar aqui ou em outro lugar, é outra coisa. Mas Cristo, entende? Então, eu acho, Davi, que se a gente souber guardar esses absolutos que são inegociáveis, a gente fica seguro. Porque aí eu posso divergir de uma interpretação ali ou acolá em questões secundárias, que não vai alterar meu... Pronto, é uma perspectiva boa. Qual é a diferença do erro e da heresia? O erro é tudo aquilo que na nossa interpretação que não vai, de forma nenhuma, nos atrapalhar no caminho de salvação. Isso é um erro. Eu posso gostar de um culto assim, vocês podem gostar de um culto assado. Claro, se não ferir alguns princípios, beleza, mas eu posso gostar de um batismo desse jeito, aquele outro, beleza. Então talvez isso seja erros de algum lado de interpretação. Ok. Mas a heresia é dizer, por exemplo, que eu só sou salvo se eu crer em Cristo e guardar um dia da semana. Como os sabatistas são. Aí é heresia. Por que heresia, pastor? Porque está adicionando ao processo de salvação algo que Deus não colocou. Então está me impedindo de chegar livremente ao caminho verdadeiro de salvação. Então o erro é todas aquelas nossas interpretações que a gente faz que não me atrapalha em encontrar o caminho de salvação e meu relacionamento com Deus. Certo? Tirar o adicionar. Como é que é? Tirar o adicional, em que sentido? Tirar o adicional. Boa, isso. Isso aí é heresia. Agora, o erro é a interpretação. Eu posso querer de um jeito, outro quer de outro. Beleza.
Mas nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós estamos no mesmo ponto. Entende? Então, é isso que eu estou dizendo para você. Deixe o absoluto e trabalhe com os secundários, com as coisas secundárias, se você tem razão ou não tem. Entende? Esse é o meu ponto. Acho que assim a gente tem uma construção mais saudável de vida cristã. Certo, gente? Alguma outra coisa mais, gente? Por favor. Quem está com o microfone, Abner? O pessoal que quiser ir, fica atento. Samantinha, por que está gravando? Peço que você fale aqui. Vai. É só na verdade, só um comentário sobre essa questão de defender o absoluto. Nos anos 90 e 2000, os cristãos, eles tinham pelo menos a impressão que me dá é que eles eram mais concisos, assim, eles eram mais firmes, porque seguros, né? Porque a gente ouvia muito assim, eu não gosto de crente, porque crente acha que só ele vai para o céu. Nessa perspectiva de que você está errado se você não estiver em Cristo. Eu acho que eles só não sabiam aplicar, exatamente. Eles só não sabiam claramente dizer isso. Eles impunham, né, muito, né? que você tinha que ser crente. E, na verdade, você não tinha que ser crente. Você tinha que estar em Cristo para receber a salvação e morar no céu. Acho que os cristãos, acho que, Mais né, para trás. mais para trás, 90, 80. Que 80 eu era bem pequena. E está denunciando tua idade. Vai falando, viu? Vai denunciar a idade. É que nos anos 80 eu não tinha nascido ainda. Eu Mentira! sei. Você é muito nova. Mas, Eu enfim, sei, eu entendi. que a gente... Eu sou crente. Claro. Eu gosto de dizer isso. Amém. Eu sou Amém. crente. Amém. Já nesse século, né, 2004. Isso. Então, eu ouvia isso assim, eu ouvia de muitos vizinhos e de muita gente conhecida que era, eu não gosto de crente, porque só eles acham que vão para o céu. Isso. E os católicos não praticantes, eles eram os que mais tinham essa rixa, assim, os que menos gostavam, justamente porque eles se sentiam excluídos desse céu, né? Porque eles não. Mas eu acredito que seja só pelo fato mesmo de defender, né? De defender Jesus como caminho, mas de não saber direito aonde colocar as palavras e de que maneira dizer, né? Ok. Vamos lá. Ajudar Samantha e a gente refletir também. Veja, uma coisa é os crentes, e não só daquela época passada, mas os de hoje, dizerem e acusarem as pessoas que elas não são crentes por causa do legalismo delas. Cuidado com isso. Às vezes não é questão de firmeza, é questão de legalismo. Não está na mesma minha página, não pensa como eu, então não é crente. Mas às vezes a pessoa... que o enchimento sem amor. Então a pessoa diz assim, não, eu só considero crente quem pensa como eu. Aí você vai ver o que ela pensa. Ela colocou um monte de leis e fardos que não estão nas escrituras e ela quer que todo mundo abrace. Vocês se lembram, isso foi alvo, né? Desculpa, muito discutido na formação dos primeiros crentes. Os judaizantes queriam que os crentes helênicos de cultura grega, que foram convertidos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, eles queriam que os crentes daquela época fossem circuncidados. Se não fosse circuncidado, não era crente. Veja, aquilo era o período da dispensação, da antiga dispensação do Antigo Testamento. Na nova dispensação do Novo, era somente a pessoa ser batizada em Cristo Jesus. Tanto é que no Conselho de Jerusalém, de Atos 15, o que eles decidiram? Não. Os
novos crentes, os crentes no Senhor Jesus, dessa cultura helênica, não vão ser circuncidados. Não precisam mais ser circuncidados. Então entenda, isso é legalismo. Uma coisa é você dizer assim, só é crente se acreditar como eu. Então cuidado, às vezes você colocou muita legalidade nisso tudo. E o contexto migratório está me ensinando muito nesse sentido, porque eu nunca pastoreei no contexto desse, como a gente aqui é misto. Misturado mesmo, de várias matizes aqui. Eu olho para vocês, tem gente de todos os lugares, inclusive, de vez em quando tem um presbiteriano. De vez em quando tem um presbiteriano, por causa que a igreja é presbiteriana, né? Então eu brinco assim com o pessoal, lá na tua igreja, de vez tem os presbiterianos ainda também. Então, quer dizer, tem de tudo. Então, assim, mas esse contexto ensina muito a gente. A gente não ser legalista ao ponto de dizer que nós não podemos viver isso se não tivermos defendendo doutrina A, B ou C ou D. Claro, isso tem alguns efeitos diferentes da liderança, mas isso a gente trata em outro momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, Samanta, cuidado para não confundir defesa de absoluto com legalismo. Esse é meu ponto. Tá, que os crentes talvez no passado a linha de divisória era mais viva do que é hoje. Crentes aqui, mundão ali, tinha uma demarcação, uma linha amarela mais viva, mais clara, eu até concordo. Hoje essa linha está meio apagada e está todo mundo meio... Não é? Isso eu concordo com você. Mas o fato da gente procurar agora a purificação e manter a igreja no lugar não pode cair no legalismo. Porque isso é outro mal, é outro extremo que a gente pode pagar muito caro com isso. Né? Cuidado com isso, com amor, né? Conversar com as pessoas para a gente chegar num ponto em comum que seja sempre a partir de Cristo Jesus. Alguém, gente? Juliano, ali, por favor. Suelen. Primeiras damas, Juliano. Depois, chega em você. É que eu acho, pastor, que o que tem que separar é o que é usos e costumes Isso. com a verdade absoluta, né? Isso. E isso, no passado, eu também me confundia. Aham. Porque eu e Samuel, a gente veio, né, com aquele conceito de... não pode ir em praia, não pode ir no cinema, não pode... Aí quem ia, o irmão está afastado. Tá desviado. Tá afastado. Pegasse Então, uma televisão na casa dele, era loucura. Então, hoje, a gente vê... Hoje assim, tem um até no banheiro. Tem crente até com televisão no banheiro agora. O que é inegociável? É a verdade como está na Bíblia. Como isso é inegociável. Tanto é que o apóstolo Paulo falou, né, que se alguém tentar pregar outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Então, isso é inegociável. Agora, usos e costumes, porque aí você acaba sendo legalista realmente. Ou você também vai para outro extremo, né? Na libertinagem, né? Pode tudo. Eu posso tudo porque eu sou salvo. Também não é assim. Mas não é essas coisas que vai... Tipo assim, eu não fazer isso que vai me fazer mais crente, né? Então, a gente tem que saber o que defender e no momento que defender, né? Amém. Amém. É isso aí. No momento que defender, o que defender e livrando-se do legalismo e da libertinagem. É isso aí. Diga, Juliano. Por favor, Juliano. Em relação ao absoluto, aí a gente tem um outro extremo também. Eu acho que a gente vive muito aqui nos Estados Unidos, as igrejas de imigrantes, é o relativismo, né? O cara, primeiro que ele não lê a Bíblia, ele relativa tudo, porque ele não tem conhecimento de Deus, foi o que o senhor está falando aí. Exatamente. E aí é um perigo muito grande. E eu já tive problema aqui na escola bíblica dominical numa determinada igreja, que eu falei uma coisa, a mulher me interpretou de uma forma diferente, depois eu fui entender por quê. Porque ela quis adaptar a Bíblia ao estilo de vida dela e falar que aquilo estava certo. Eu discordei, falei que aquilo não era bíblico, e aí deu uma confusão, enfim. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não sermos relativistas também e relativizar tudo. Não. Né? E eu vejo muito crente fazendo isso, por quê? Porque não lê nem gibi, como eu sempre costumo dizer, não lê nem gibi, vai ler a Bíblia. O cara lê a Bíblia só quando ele vem na igreja e olha lá. Que o pastor pede para ele abrir lá em Gênesis, ele está lá em Apocalipse, entendeu? Porque não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Ué, Bíblia tem livro? Sério mesmo? Você está falando sério? Então tem gente que não sabe disso. Então o perigo grande que a gente vive hoje aqui nas igrejas brasileiras que estão por aqui é o perigo da relatividade. O cara relativa tudo. Eu conheço uma pessoa, toda vez que eu converso com um cara, ele tem que dar a palavra final e ele relativa tudo.
Depende, Juliano. Não. E eu não estou falando quando a gente conversa sobre a Bíblia. Aliás, eu não converso mais sobre a Bíblia com ele. Porque ele quer falar que João 3,16 depende. Depende de muita coisa. Não. Então aí fica difícil. Juliano sabe, e vocês também me entenderam, mas como está gravando, só para eu reforçar esse ponto. Quando eu usei a palavra relativismo, eu estava falando de pontos da minha interpretação de coisas secundárias. Ainda tem isso. Eu tenho que trabalhar com isso para me manter humilde, para ler tudo e reter aquilo que é, ao meu entendimento, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, absoluto da palavra do Senhor. Então, veja, o que Juliano está falando já é o extremo da relativização, não em cima de uma interpretação, mas do texto bíblico. Pior ainda, Juliano, a relativização, se ela às vezes está lendo um texto dizendo depende, mas o problema é que nem lê o texto e diz, não, cada um tem a sua. Cada um tem a sua verdade. Crente não pode ter esse compromisso. Se Deus se revelou, Ele quis que você entendesse o que Ele revelou e você se comportasse pelo aquilo que Ele revelou. Não pelo que você acha, pelo que você gosta, pelo que te arrepia, pelo que te dá um êxtase. Não. Crente tem compromisso em entender, em estudar e se esmerar com aquilo que Deus revelou na sua palavra. Aí depois disso, ele fica com algumas dúvidas, depois do trabalho duro, aí onde é que chega o meu ponto. Ele sempre fica pensando, será que nesse ponto secundário eu tenho alguma coisa melhor para aprender? E aí ele vai buscar. Mas naquilo que são absolutos, ele não abre mão, porque ele tem conhecimento, ele recebeu conhecimento. Então, pior do que a relativização é a desconsideração completa da possibilidade que Deus tenha se revelado na palavra. Isso é jogar fora completamente a ideia de que Deus quis se comunicar com a gente. Então, é pior. Eu acho que é pior do que do relativismo. É pior ainda. O relativismo é uma praga, é uma doença ruim. Quando se estabelece alguém que diz assim, não, cada um pensa o que quer, rapaz. Isso é relativo, rapaz. Isso é relativo, depende. Isso é uma desgraça quando você não parte da Bíblia como pressuposto. Certo? Como verdade absoluta. Mas pior ainda é quando você simplesmente desconsidera a possibilidade de estudar e se esmerar naquilo que Deus revelou. É pior ainda. Não é? Certo, gente? Então, deixar claro aqui que eu fiz referência à interpretação de algumas coisas secundárias. A gente tem que trabalhar com humildade e pensar. Será mesmo? Né? Esse é o meu ponto. Mas o resto não. O que é absoluto a gente defende e segura e sustenta. Alguém mais? Diga. Última, pastor. Manda bala. Manda bala. Maravilha. Pastor, tem a possibilidade, o senhor disse que, eu acredito assim também, que o Espírito Santo, ele, em primeiro lugar, ele ajuda uma pessoa que está estudando profundamente. Mas eu quero entender o seguinte. Existe um exemplo, quando você vai estudar a Bíblia, existe um ponto final, um exemplo assim, um entendimento final. Um exemplo, a gente vai lá para o grego, a gente não, né? Mais as pessoas mais estudiosas. Vai lá no grego, vai lá na raiz mesmo de todas as palavras escritas ali. Existe um ponto final ali para conhecer exatamente como é a Bíblia? Ou... não sei se o senhor está me... Entendi. Deixa eu tentar te ajudar. E os irmãos também podem ficar à vontade para ajudar também. Veja, com cuidado. Verdades absolutas estão postas na palavra do Senhor. E essas verdades, para mim, o Espírito Santo de Deus sempre nos guia a ela e isso é que faz com que nós nascemos de novo. Certo? Porque de outra forma, não é? Porque de outra forma não existiria possibilidade alguma de sermos considerados servos do Senhor, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a essas verdades absolutas, o Senhor nos guiará com o seu Espírito e nos fará saber. Tem outras coisas que Ele deixou, Ale,
não totalmente amarrado ao ponto de podermos cravar. Por isso que eu sou, vocês vão ver quando eu chegar na parte de escatologia, e alguém pode pensar que eu estou correndo de discussões escatológicas, não. É porque eu me dou por satisfeito de dizer que na parte de escatologia, o Senhor Deus só revelou uma coisa forte para mim. Ele triunfará no final. Isso aqui nos basta. Aí se ele vai vir 3 anos e meio, aquela profecia lá de Jerusalém, a última semana de Daniel, vai vir 3, vai buscar, vai se esconder, depois voltar de novo, que faz uma alquimia com aquele negócio. Não temos como cravar, esse ponto não. Como será a nossa habitação no novo céu e nova terra? Tem gente que escreveu o livro sobre isso, e eu fui ler. Eu disse, meu Deus do céu, não dá. Não dá para você dizer que é daquela maneira, porque você não tem revelação. Deuteronômio 29, 29. Há coisas encobertas é para Deus e as reveladas para nós. Então, quando você fala de ter um ponto central nessas coisas absolutas, eu entendo que o Espírito nos guiará e a gente vai acessar. Vai acessar. Nós temos que dizer isso. Senão como é que a gente, né? Isso. Isso, Marinho. É isso aí. Se a gente vai, eu já disse isso aqui antes, Mário lembrou bem agora. Se a gente vai resumir a nossa fé, que seja no credo apostólico, que é a fé dos verdadeiros crentes. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no seu Filho, né, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi ressuscitado ao 3º dia. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, católica no sentido universal, e não católica apostólica romana, mas católica no sentido de universal. A gente crê que a Igreja de Cristo está espalhada no mundo, a gente crê assim. Então, esses pontos centrais da fé, o Espírito te guia. Se ele não te guiou a isso, você não é crente, cara. Aí não tem como a gente falar sobre mais o quê? Entende? Então, nós temos que garantir que isso vai ser acessado, Alex. Esse é o ponto. Se a gente não acessa essas verdades principais, a gente não se converteu. Pastor, mas por que tem grupo aí que não acessa isso? Porque eles não são crentes. Porque eles não foram alcançados pela graça de Deus ainda, em Cristo Jesus. A gente ora para que isso aconteça. Por que tem cara que, pastor, por que tem cara que é tão difícil entender Jesus como muito caminho? Por causa disso. Entende? Agora, se acessou isso, é porque o Espírito guiou, e certamente a gente agora tem uma fé alicerçada e sólida. Tá? Então, acho que esse é o ponto de partida para isso. As outras coisas, pastor, leia, use as línguas originais. Você citou um ponto interessante, a nossa confissão de fé diz, qualquer dúvida, recorra aos textos originais. É garantir que lá nos textos originais a gente vai responder tudo? Não, também. Porque eu já tenho corrente de... Eu dou aula de grego e de hebraico faz 12 anos, e tenho interpretações lá, que eu vou para o texto, e vem outro cara, maior do que eu, que já estudou 20, 30 anos, ele diz outra coisa sobre o texto. Quer ver uma coisa? Exegese de Gênesis 6. Os filhos dos homens, os filhos de Deus. Aquilo é um pau lascado na exegese, inclusive no texto bíblico original, o hebraico. Não é brincadeira, não. Se aquilo foi ver os gigantes... Eu vou expor Gênesis 6, então não vou dar spoiler, não. Deixa eu chegar lá. Exatamente. Agora não. Só em Gênesis 6. Só em Gênesis 6. Então, assim, aquilo é uma briga desgraçada na língua original. Entende? Então é isso que eu estou te dizendo, Alex. Pedir sempre, Alexandre, pedir sempre ao Senhor que nos guie a verdade mesmo, para que a gente possa, de alguma maneira, né, poder caminhar com o Senhor. Alguém mais? Para a gente fechar. Essa última era do Alexandre. Alguém tem alguma dúvida mais? Diga, Davi. Vai, diga lá, porque só está gravando, só para captar a tua pergunta. O que eu acho muito, muito importante eu já não vou falar mais o que eu acho, porque é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz. Não é mais o que a gente pensa. Não. Se está revelada de maneira clara. Mas o que a gente enxerga da revelação, e principalmente o que nós enxergamos, que se revela a nós,
depois do que vivemos e também a sermos capacitados a defender a qualquer custo essas verdades. E não negociarmos com qualquer outra coisa que seja fora da verdade. Porque às vezes nós vemos no meio evangélico muito disso, né? Quando chega no que nos foi revelado, às vezes uma pressão a que nós abrimos mão daquilo que nós enxergamos como verdade, a fim de sermos passapanistas aí, ou essas pessoas que concordam com qualquer outro tipo de revelação. É essa capacidade, Sam, que eu digo, que o Espírito Santo nos capacita de defender essas verdades a qualquer custo. A qualquer custo, é isso aí. São verdades absolutas. É isso aí. Eu acho que você toca num ponto, Davi. Se o cara não está disposto a morrer por essas verdades, morrer assim, usando até a última consequência, ele não está convicto delas. E quem traz essa convicção ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus na palavra revelada. Somente. Tem jeito. Não é? Gente, vamos parar por aqui, por causa do nosso tempo. Obrigado pelo bate-papo de hoje, muito enriquecedor. Aí, na próxima continuação, nós vamos agora entrar em antropologia. Agora é a doutrina dos homens. A queda do homem, como é que é o homem, a composição do homem, a queda. Nós vamos trabalhar isso, já que a gente passou da fase agora de estudar o nosso Deus. Parte minha que eu vivo tanto, né, Marinha? É isso aí.